Olá, Roberto Ikemoto, faço parte da diretoria SBOT São Paulo. Agora vamos fazer o exame físico do ombro. O exame físico do ombro inicia-se com a inspeção, e a inspeção é estática e a inspeção dinâmica. A inspeção estática, você observa todo o contorno do ombro, tá? A musculatura, tanto do trapézio, do deltoide, da porção anterior, média e posterior, e, posteriormente, a musculatura do supraespinal, do infraespinal e a musculatura do redondo. Toda a musculatura paraescapular. Observamos se existe alguma cicatriz, alguma atrofia desse grupo muscular. A inspeção dinâmica consiste na observação da amplitude de movimento, que consiste na elevação do ombro, que varia de 0 a 160 graus, a rotação lateral do braço com o cotovelo próximo ao tronco e a rotação lateral, que vai de 60 a 70 graus, e a rotação medial com o braço nas costas, em que avaliamos o nível em que a mão consegue atingir os níveis da coluna, normalmente em L1 e T12. A palpação consiste na palpação de toda a musculatura, do trapézio, do peitoral, do deltoide e a musculatura posterior do ombro. Observamos todas as proeminências ósseas, medialmente a articulação externoclavicular, a articulação acromioclavicular. Conseguimos palpar toda a parte proximal do úmero, com a saliência do tubérculo maior, do tubérculo menor. Conseguimos palpar em pacientes mais magros o intervalo bicipital, no sulco bicipital, a palpação do bíceps na sua corredeira e a palpação do tubérculo menor. Tá? Podemos observar também posteriormente toda a conformação da escápula. Palpamos aqui toda a crista superior da escápula, a borda medial e a sua borda inferior. Passamos para os testes especiais. Iniciamos com os testes para o manguito rotador e para o impacto. Iniciamos com o teste de Neer, onde elevamos o braço no plano da escápula, a elevação passiva com um membro em rotação medial. Nesse movimento é positivo quando o paciente refere dor. O seguinte teste é o teste de Hawkins-Kennedy, onde se faz uma flexão do cotovelo e flexão do braço com a rotação medial do membro. Da mesma forma, a sintomatologia dolorosa significa o teste positivo e um teste de impacto positivo. E o teste de adução forçada, onde o paciente refere também a dor nesse tipo de mobilização. Bom, passamos para os testes específicos do manguito rotador. O teste para o supraespinal, o teste de Joben, realizamos com o braço em abdução no plano da escápula, rotação medial e o braço a 90 graus de elevação. Pedimos para que ele force o braço na direção superior contra a resistência da sua mão. Tá? Muito bem. Testamos agora o infraespinal, forçando o braço em direção contrária à rotação lateral. O teste de Patt, flexionando o braço
em 90 graus, o cotovelo a 90 graus, pedimos para que ele force contra a resistência da sua mão em rotação lateral. Perfeito. Os testes da musculatura do subescapular, inicialmente o teste de Napoleão, pedimos para que ele comprima o abdômen, mantendo o cotovelo para frente. Tá? Testando assim o subescapular. Realizamos o teste lift-off, ou teste de Gerber, mandando o paciente separar a mão do dorso das costas, mostrando a eficiência da musculatura do subescapular. E, por fim, realizamos o Burr-Hegg test, onde pedimos para que ele realize a flexão forçada contra o tórax na sua posição em rotação medial. Os testes para a cabeça longa do bíceps consiste no teste de Speed. Pedimos para que o paciente estenda o cotovelo com a mão supinada, forçando o movimento de elevação contra a resistência do seu braço. O paciente relata dor na corredeira bicipital. Solicitamos que o paciente flita o cotovelo e faça o movimento de supinação contra a resistência na sua mão. E observamos se o paciente apresenta dor na corredeira bicipital. O teste de O'Brien realizamos para verificar se ele tem lesões do SLAP. Então, a primeira parte do teste de O'Brien realizamos com o paciente com flexão do ombro, rotação medial, e pedimos para realizar uma elevação contra a resistência. E, na segunda parte do teste, realizamos do mesmo procedimento agora com a supinação do braço, com a resistência da sua mão. Se o paciente referir uma melhora da dor na segunda fase, o teste é considerado positivo e um sinal de que existe uma lesão SLAP. Para se avaliar a articulação acromioclavicular, podemos verificar na inspeção se você tem algum abalamento na articulação acromioclavicular e a palpação dolorosa nessa mesma localização. Podemos palpar a instabilidade, tanto pela presença do sinal da tecla, quando palpamos de superior para inferior e observamos essa mobilidade superior e inferior da articulação acromioclavicular, ou a instabilidade de anterior para posterior. E o teste de adução forçada, ou cross-arm test, quando pedimos e forçamos a adução do braço, o paciente vai relatar a dor na articulação acromioclavicular. Passamos para os testes de instabilidade. Primeiro teste é o teste de apreensão, quando simulamos o movimento de luxação do ombro. Mantemos o ombro fletido, abduzido e o cotovelo em 90 graus. Realizamos o movimento de rotação externa do ombro e o paciente vai relatar uma apreensão e contração da sua musculatura, evitando este movimento. Então, é o teste de apreensão. Estabilizamos a escápula e realizamos o teste da gaveta. Com apreensão na cabeça do húmero, realizamos movimentos de anteriorização e de posteriorização, verificando se existe uma instabilidade anterior ou posterior. A seguir, realizamos o teste do sulco,
onde fletimos o cotovelo, seguramos o cotovelo com uma tração inferior e observamos se existe uma frouxidão do ombro e a presença de um sinal do sulco nessa região, mostrando a separação entre a cabeça do húmero e o acrômio. No teste da recolocação, o paciente em decúbito dorsal, na beira do leito, realizamos um fulcro com uma das mãos sobre o ombro e realizamos a rotação lateral. Se o paciente acusar dor, é um sinal positivo. Na segunda parte do teste, no mesmo movimento, realizamos uma compressão anterior do braço, de anterior para posterior, e observamos um alívio da sintomatologia. No exame físico do cotovelo, realizamos da mesma forma a inspeção, tanto estática como a inspeção dinâmica e após a palpação. Observamos o trofismo muscular da musculatura do bíceps e toda a musculatura flexo-extensora e pronossupinadora. Devemos observar se não existe edemas regionais, eritemas ou processos inflamatórios locais no cotovelo. É importante verificar a congruência desta articulação, observando o triângulo posterior formado pelos dois epicôndilos e pelo olecrano. Essa inspeção posterior mostra a configuração de um triângulo isósceles. A verificação do ângulo de valgismo do cotovelo, que normalmente é entre 10 graus no homem e 13 graus na mulher. Observe se essa angulação está aumentada ou ele apresenta alguma deformidade invara. Passamos ao teste da musculatura, da palpação. Observamos a musculatura do bíceps, a palpação, o trofismo dessa musculatura, o trofismo de toda a musculatura flexora e extensora do cotovelo. A palpação da inserção do bíceps no tubérculo bicipital do rádio também. Palpamos bem o tendão do bíceps distal. Para avaliação da epicondilite lateral, realizamos o teste de Cosen e o teste de Mill. O teste de Cosen é realizado com o cotovelo flexionado e o punho fletido. A mão fechada do paciente, pedimos para que ele realize a extensão do punho contra a resistência e o paciente vai referir dor no epicôndilo lateral. No teste de Mill, realizamos com o cotovelo em extensão da mesma forma. Pronado, pedimos para realizar a extensão do punho contra a resistência e vamos observar uma dor no epicôndilo lateral. Os testes de estabilidade do cotovelo é realizado com o cotovelo em discreta flexão. Com isso, relaxamos essa musculatura e a cápsula anterior e retiramos o olecrano da sua fossa olecraniana. Realizamos o estresse in valgo em posição de supinação e forçamos esse movimento in valgo. E o estresse in varo, para testar as estruturas laterais, um movimento in varo com o antebraço em pronação. O teste de pivô, para teste da instabilidade posterolateral, estabilizamos o braço, iniciamos o movimento em semiflexão do cotovelo e a supinação do braço. Forçamos o movimento em valgo e realizamos a extensão do cotovelo. E vamos sentir um leve ressalto nos últimos movimentos da extensão.
Com isso, completamos todos os testes do exame físico para o ombro e o cotovelo.